És fã do Pontapé no Céu da Boca? Queres ajudar com os custos de manutenção do podcast? Agora podes comprar uma t-shirt do Pontapé no Céu da Boca com cor à tua escolha por 14,90€. É uma campanha de lançamento que dura até 20 de novembro, por isso, apressa-te! Vai a davidfrancisco.net/Pontapé no Céu da Boca e tens todos os links na barra da direita. davidfrancisco.net/Pontapé no Céu da Boca. Obrigado pelo teu apoio. Pontapé no Céu da Boca. Olá a todos, bem-vindos a mais um Pontapé no Céu da Boca. Eu sou o David Francisco, ao meu lado, como sempre, Guilherme Trindade. Guilherme, como é que é a vidinha? Olá David, estou-me a sentir fantástico. Aliás, podes-me chamar-lhe o fantástico Guilherme Trindade. Tu tinhas um nickname parecido, como é que era? Era o normal. O normal? Não era o mediano. Mediano Guilherme Trindade. The average Guilherme Trindade. Nós fizemos isto no Spotlight Drive. E tu tinhas eu agora tenho de ir ouvir a primeira edição para ver como é que é. Spotlight Drive, que agora deixou de ser podcast e passou a ser vídeo YouTube. Se quiserem ver, podem ver em magnífico vídeo YouTube. youtube.com/DavidFantastic, o que é muito giro. Neste Pontapé no Céu da Boca, o último antes do Survivor Series, temos muita coisa para falar. Ou não, porque aquilo que queríamos dizer hoje já foi dito durante as semanas todas e não é como se houvesse assim nada de novo. Disclaimer, nós estamos a falar de tudo o que estamos a dizer antes de vermos o Raw e o SmackDown. Portanto, se calhar aconteceu alguma coisa bombástica no Raw e no SmackDown e nós não sabemos o que é que aconteceu porque estamos a gravar isto antes. E isto porquê? Porque nós temos um convidado neste Pontapé no Céu da Boca, tal como tivemos na semana passada, e achamos que era mais importante ter o convidado do que a atualidade, porque é uma estreia no PCB e gostava que todos dessem um forte aplauso, apesar de não haver público aqui e ninguém ouvir realmente o vosso aplauso, mas deem um aplauso ao mesmo ao vencedor do torneio WP, não era um torneio de da borda, depois não, era foi um torneio WP Academia, acho que era isto, e ao vencedor da Batalha dos 1000, Luís Salvador. Como é que é, Luís? Olá David, olá Guilherme, obrigado por esta oportunidade de estar aqui no Pontapé no Céu da Boca, a minha estreia neste podcast, que eu nunca cá tinha vindo, e é verdade, por causa de mim, não vamos falar do Raw nem do SmackDown. Pá, mas o que é isso, o Raw e SmackDown, hoje em dia? Essa é a minha opinião também. É muito mais importante, isto aqui. Olha, posso já dizer, vou tentar fazer uma antevisão do que é que aconteceu no Raw. O Goldberg e o Brock Lesnar desentenderam-se. Houve filler de cruiserweights. O Shane McMahon e o Daniel Bryan desentenderam-se com a Stephanie e o Mick Foley, e acabou tudo num grande brawl. Sabes o que é que eu acho que... O grande brawl é o quê? A Stephanie com o Shane, com o Lesnar? Não. A equipa de Survivor Series de SmackDown invadiu e começou a bater na equipa de Survivor Series de Raw. Mas para serem mesmo muito eles, começaram a bater na equipa das mulheres. Especificamente, sim. E o tag team é que desencontrado. É que atacou os cruiserweights. Segmentos errados. Foi o Braun Strowman que agora faz nip-ups. Eu acho que, sabes o que é que aconteceu? O Lesnar e o Goldberg estavam a desentender-se e cada um agarrou no braço do Paul Heyman e fizeram tug of war. Exato, e foi assim que o programa acabou. Foi a fazer tug of war com o Paul Heyman. Se isso serviu para pôr o Roman Reigns over, por que não? Serviu. Vamos falar do Survivor Series. Olha, já viste, por acaso o Salvador apontou uma coisa que é bastante verdade. Isto foi demasiado tempo sem o Salvador neste programa. Ele é o porta-voz da internet e do nosso ISEC, não é? Internet Sports Entertainment Community. E tem sido, não é, um grande bastião da presença online do wrestling em Portugal, não é? Com os seus vários endeavors, future e presentes. E é exatamente isso que vamos falar neste Pontapé no Céu da Boca. Vamos dividir isto em duas partes. Uma primeira parte vamos falar sobre aquilo que
que é o percurso do Salvador no wrestling até chegar à WP e falar acerca dos shows da WP que têm estado a acontecer este ano. Ele vai estar no combate principal do próximo espetáculo do Wrestling Portugal, a 27 de novembro, e depois disso faremos uma antevisão ao Survivor Series, falar da construção dos combates até agora e daquilo que estamos ansiosos por ver no próximo domingo. Comentem tudo o que estão a ouvir em facebook.com/pontapé no céu da boca, deixem por lá o vosso like, o vosso comentário. Estamos quase nos 500 likes, eu adoraria chegar até lá o mais depressa possível, e podem também deixar um comentário aqui em baixo, especialmente se estiverem a ouvir no wrestling.pt, deixem um comentário por lá, ou no Smartdown, ou em davidfrancisco.net/pontapé no céu da boca. Todos estes sítios têm uma caixa de comentários onde podem deixar a vossa opinião, ou podem mandar uma mensagem para o Pontapé no céu da boca. Foi o que aconteceu no último domingo. Tivemos uma mensagem impecável de um dos nossos fãs, uma mensagem direta para a página do Pontapé no céu da boca. Ele diz que adora o Pontapé no céu da boca, diz que é um podcast que está feito de uma forma fantástica. Não sei se. E gostou muito da participação do Bemer, e que gostava de ter o Bemer mais vezes no PCB. Isto de ter convidados é uma coisa que parece ter muito sucesso, e portanto estamos a procurar fazê-lo mais vezes. Não todos os podcasts, mas mais vezes. Por isso, Salvador, estás a sentir a pressão de seguires o Bemer depois do Léo Medeiros ter enviado esta mensagem espetacular? Epá, só uma mensagem mesmo. Eu acho que depois deste podcast comigo vais receber pelo menos 2 mensagens. O dobro, 100% mais. Estou confiante que vou superar o Bemer em termos de feedback. Vamos a isto então, ao Pontapé no céu da boca com o Luís Salvador. Pontapé no céu da boca. A primeira pergunta que se impõe é: eu conheço-te por muitos nomes, qual é que é o nome que tu preferes, ou és como o Ruben Branco que tem um nome diferente dependendo do grupo de amigos que tem? Porque há muita gente no WP, pelo menos na academia, que te chama Sabino, claro que nos shows és o Salvador. Eu tenho a tendência de te chamar Luís porque eu chamo as pessoas sempre pelo primeiro nome, tanto que no último podcast referi-me ao Brito por Bruno. O que é que tu preferes? Salvador. Mas de facto tenho vários nomes por acaso. Na família chamo-me sempre Luís ou Luís Carlos, que é o meu primeiro e segundo nome. Sabino é o meu primeiro apelido. Pá, mas basicamente é só o Bemer e se calhar a Kelly que chama, um pouco mais. Mas Salvador é o mais universal, digamos assim. Até porque é apropriado, estás aqui prestes a salvar o WP do reinado de terror do Bemer, não é? Tu na semana passada não disseste nada disso. Não, mas repara, eu sou o maior lambotas que existe no wrestling em português. No que toca. Mas eu reparei que deves ser meu fã, porque eu já estive a rever os vídeos da Batalha 2000 e deste ali bastantes pulsos quando eu popei muito. Eu serei a única pessoa que ainda não viu vídeos disso. Eu tenho de ver isso, pá. Eu vi vídeos da vida real. Na vida real estiveste lá. Mas sabes que o Guilherme, se vocês ouvirem o WP10, o Guilherme, na realidade, WP é um vira-casacas e diz as coisas que as pessoas querem ouvir. Posso dizer que fui o comentador, por um lado, mais inconsistente, mas mais espetacular que o WP já teve. Eu acho que esse show é capaz de ter sido o show que mais gozo me deu a comentar. O Guilherme meio lembra-se. David, não foste tu a comentar? Foi o Celso Fonseca, é verdade, às vezes penso-me disso. Estás agora a tirar crédito ao Celso. É pá, peço imensa desculpa. Salvador, tu começaste na ISEC, como o Guilherme lhe chamou, com o fórum. Era SW? Errado. Ok, é exatamente isso. Como é que tu começas? Como é que abres o fórum e transformas isso no wrestling.pt, que hoje em dia é o site com mais português sobre o wrestling com mais visitas? Português e não só. Português de língua portuguesa, porque certo. Também é o mais visitado do Brasil. A sério? É. Impecável. Como é que foi assim, o teu percurso, resumidamente? Epá, aquilo foi numa noite de segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2006. Eu tinha visto wrestling na televisão, já não me lembro se foi no domingo ou assim. Tinha sido o Royal Rumble, poucos dias antes. E surgiu uma ideia de, eu vou criar aqui um blog sobre algo que eu gosto, e na altura estavam alguns assuntos sobre a mesa e acabei por escolher o wrestling, portanto foi uma coisa mesmo
Pá, pronto, podia ter aberto um blog sobre futebol ou sobre tecnologia, uma coisa qualquer. Não, escolhi o wrestling. Ou seja, a tua vontade de ter um blog era superior à tua vontade de ter alguma coisa sobre wrestling. Eu queria criar alguma coisa, queria ter um espaço onde pudesse escrever sobre algo que eu gostasse. E na altura estava mesmo a gostar muito de acompanhar wrestling na televisão, assim que radical. Tinha começado a ver há pouco tempo, como a maioria dos fãs portugueses. E pronto, abri um blog no SAP Blogs, que era uma plataforma que também surgiu na altura. E depois a evolução para fórum, a evolução para site, isso depois deu-se de uma forma muito natural, que foi, o blog começou a ser pequeno para a quantidade de pessoas que o visitava, e achei por bem ter um espaço onde houvesse maior partilha de conhecimento, de opiniões, etc. Portanto, um fórum era capaz de ser uma melhor ideia do que um blog. E acabei por passar o blog a fórum, mudou de nome para SWWE. Depois, um bocadinho mais tarde, voltou a ser um blog /site, que é em WordPress, como é agora, chamado PT Wrestling, que acabou por se mudar para Wrestling PT apenas pela questão da liberalização dos domínios.pt em 2012, em que eu e mais 2 pessoas estavam na corrida pelo domínio wrestling.pt. Acabei por eu ficar com o domínio e optei por mudar o nome do site para wrestling.pt e tornar um projeto um bocadinho mais global, digamos assim. Sabes quem que era a outra pessoa? Sei quem são as outras 2 pessoas. Outras 2 pessoas, vá. O meu foi o campeão nacional do Wrestling Portugal, Bruno Brito, e o outro foi o grande promotor Axel. Então, e como é que isto... Vocês fizeram uma ameaça tripla num treino uma vez? Não, ganhaste? Não, eu fiz a pré-reserva no domínio na minha empresa de hospedagem, que é melhor que a deles, e registrou o primeiro. Basicamente é isso. Sim, adoro. Então, dirias que isso é a fonte da vossa inimizade? Boa pergunta. E da vossa rivalidade? Não, eu não tenho uma grande rivalidade. Com o Axel, não é? Tu e o Axel não têm assim tantos problemas. É disso que eu ia falar, não é? Eu ia dizer com o Bemas. Eu ia dizer com o Bemas. Tipicamente, afinal, vai haver um grande combate e vocês, as coisas ficaram esquentadas ali no Shotokai. Se eu soubesse disto, eu quando gravava... Desculpa, David, só para dizer que eu vi um fogo no Salvador. O Guilherme tem a sua razão, mas temos que perceber as coisas como elas são. Não é? Eu tenho uma grande rivalidade com o Bruno Brito, no que toca ao WP, no que toca ao wrestling no ringue, título nacional, etc. Agora, fora do WP, não tenho nenhuma rivalidade com o Bruno Brito. Aliás, se estivermos aqui a discutir as coisas a nível de internet, etc., não há rivalidade possível, sou muito melhor. Estou à frente em todos os aspectos, portanto não vale a pena. Mais partilhas, mais visitas? Mais partilhas, mais gostos, mais tudo. Se eu soubesse que isso tinha acontecido, a promo que eu gravei para ter aqui a passar no PCB em relação ao show teria sido completamente diferente, não é? Há 7 anos, eles criam os 2 o wrestling.pt. Mas Salvador ganhou a corrida. Eu adoro isso no wrestling, que é quando eles vão buscar uma coisa. O CM Punk era muito bom nisso, que era ir buscar uma coisa que tinha acontecido há não sei quantos anos e usar isso como base para uma rivalidade. O Bruno Brito no ano passado quis-me fazer um takeover ao site, queria-me se apoderar do site. Ele queria vencer a Batalha dos 1000 para me comprar o site, mas mesmo assim 1000 euros não seria suficiente para me comprar o Wrestling PT, portanto... Se calhar era tipo os 1000 euros que lhe faltavam, ele tinha este caso. Vai ter que dar um empréstimo. Tu acabas por agarrar no Wrestling.pt, fazê-lo crescer ao ponto de teres muita gente a participar no site e a escrever para ele. Tens o Basílio, que se não me engano será o vlogger sobre wrestling com mais proeminência em Portugal. Tens a melhor iniciativa de sempre do Wrestling Portugal no teu, como colaborador do teu site, o Pontapé no Céu da Boca. E acaba por ser cada vez mais uma referência. Eu lembro-me, eu hoje em dia já não participo tanto, até porque se calhar o conceito da blogosfera já morreu um bocadinho, mas tenho a noção de que o wrestling.pt já nem sequer está pode ser rivalizado com coisas como o Wrestling Notícias e outros espaços de internet. Claro que são todos importantes de alguma forma, mas o wrestling.pt está num nível superior. É apenas a noção que eu tenho. Eu não tenho números e não vejo, e se calhar estou a ser injusto. O que é que te... Primeiro, isso sempre foi um objetivo teu ou simplesmente aconteceu? E segundo, o que é que tens a ganhar? Porquê é que te dedicas tanto tempo ao projeto? Ou é simplesmente por uma questão de carinho por tudo aquilo que já fizeste? Eu acho que as coisas foram acontecendo naturalmente.
porque na altura em que eu comecei o blog já haviam outros blogs de wrestling, aliás, já chegou a haver alturas em que eram 6, 7, 8 blogs de wrestling em Portugal, e havia uma grande rivalidade entre eles, quem é que escrevia os melhores textos, quem é que publicava mais depressa as notícias. Mas isto era tudo numa altura em que uma pessoa tinha 16, 17, 18 anos, tinha tempo, tinha paciência para estas rivalidades e para estas teimosias entre uns e outros. Hoje em dia já não é bem assim, e como tu disseste bem, o conceito de blogosfera já morreu um bocadinho. A introdução das redes sociais, do YouTube, do Facebook, do Instagram, etc., veio revolucionar aqui um bocadinho as coisas. E hoje eu vejo o Wrestling PT mais como o ponto de encontro, ou o ponto central de toda a comunidade de wrestling de língua portuguesa. Portanto, neste momento encontras lá muita coisa sobre Wrestling Portugal, sobre WWE, TNA. Gostava que encontrasse lá também um bocadinho mais sobre outras federações portuguesas e também as federações brasileiras. Portanto, fazer do Wrestling PT mesmo o ponto central de toda a comunidade. Pronto, e aí está. Tu vais ao Wrestling PT, tens lá o pontapé no céu da boca, tens os espaços do Basílio, tens o SmackDown, tens tudo isso. Também já lá tiveste o Bemer a escrever. Portanto, eu gostava que toda a gente passasse por lá um bocadinho e deixasse lá a sua marca, e o Wrestling PT ser um bocadinho isso, um espaço para todos e de todos para todos. Fechando a conversa acerca do Wrestling.pt, tu sentes que, se não me engano, o teu trabalho de dia, digamos assim, trabalhas como marketer, trabalhas na área do marketing. Sim. Sentes que o Wrestling.pt te ajudou a ter esse trabalho, ou te ajuda a aprender em relação àquilo que é a tua vida, e recomendas que as pessoas, se têm uma ideia, se têm um projeto, que façam e que vejam o que é que acontece a partir daí? Exatamente, essa tua questão vai dar um bocadinho de resposta ao que eu acabei por não responder na pergunta anterior, que foi: tu disseste-me se eu mantinha o projeto com que objetivo, por apenas carinho, gosto pela modalidade. A verdade é que o Wrestling PT, para mim, moldou ou orientou muito o meu percurso a nível profissional e também a nível académico, porque eu criei o blog quando estava no secundário. Acabei por não entrar logo na faculdade pelo gosto que ganhei à área da web, então fui tirar um curso de web design. Quando terminei o curso de web design, apliquei tudo aquilo que eu fui aprendendo ao longo do curso e aplicando no Wrestling PT. Depois acabei por ir tirar uma licenciatura em marketing e publicidade, também já com essa visão de poder aplicar alguma coisa no projeto, e depois acabei por ir tirar o mestrado em marketing digital, também sempre de mão dada ao projeto e aplicando muito do conhecimento que ia aprendendo no projeto. Portanto, o Wrestling PT orientou-me e acompanhou-me ao longo deste meu percurso, e hoje em dia, para mim, é uma montra, digamos assim, é um trabalho que eu tenho em portfólio, que não tenho problema nenhum a apresentar a quem quer que seja, e a mostrar: olha, o Wrestling PT é isto, tem estas visitas por dia, tem estes milhares de fãs, e é isto que eu faço da vida. Eu faço projetos como estes, seja para mim próprio, seja para clientes. Portanto, mantenho o Wrestling PT um bocadinho por causa disso, porque já me abriu bastantes portas em termos de profissionais. Como é que tu de repente pensas: sabes o que é que eu precisava mesmo de fazer? Era de ir bater com os costados contra um ringue, e apareces na academia do Wrestling.pt. Como é que essa transição acontece? Isso foi para aí em 2008, início de 2008. Se não me engano, foi o David Cougar Batista, que me lançou o desafio. Claro que foi. Acho que foi. Claro que foi. Eu digo sempre que foi, mas eu não tenho a cena, é que eu não tenho a certeza, mas eu tenho quase a certeza que foi ele. Mas eu consigo ver o Cougar a ir ao teu site e ver-te a escrever coisas e a dizer: porque é que não vais treinar também? É o que ele faria, É que foi mesmo isso. E depois desenvolvemos a conversa e não sei o quê. Eu, entretanto, conheci também o Ruben Branco pela net, e ele também me incentivou a ir treinar. Pronto, e aconteceu. Em abril de 2008 fui treinar, gostei bastante, acho que até me correu bastante bem o primeiro treino. E fiquei. Depois fui voltando todos os sábados e pronto. Ganhei o bichinho, o gosto pela modalidade em si. Tu fizeste parte daquela geração, digamos, da geração de ouro do WP, como muitas vezes se refere, que fez os primeiros shows do WP, do WP1 ao WP10. Tu fizeste parte desses shows. Tu, desses tempos, seja dentro do show ou fora do show, qual é que é a memória ou as memórias que tu guardas mais especiais no teu coração acerca dessa altura do WP?
Epá, memórias, tenho tantas. Não tenho, acho que não tenho assim nenhuma em particular que me lembre assim e que me tenha ficado mesmo marcada para sempre. Acho que tenho várias memórias. Tipo, lembro-me daquele fim de semana aterrador que foi fazer a taça Tarzan da Borda, o torneio Tarzan da Borda. Já não lembro qual é o que pertence a quem. É o torneio. Na Fonte da Telha, em que tivemos que levar o ringue para o meio da praia e depois trazê-lo de volta. Pá, pronto, esse fim de semana foi mesmo uma coisa. Só quem passa por isso é que sabe. Também me lembro da participação da WP no Hot Teams Alive. Lembro-me dos meus 2 combates contra o Bemer. Perdi os 2, mas é algo que também fica porque, se não me engano, devo ter sido o único lutador que lutou 2 vezes com ele pelo título, se não estou em erro. Pois, se calhar. Sim, esta é a terceira, acho. E agora é a terceira. Exatamente. E lembro-me do grupo que tínhamos na altura, tipo o Pegas, o Ricky, o Hugo Santos, até certa altura o Pavão, o Bemer, o Cougar, o Corvo. Era um grupo genial, em que todos puxavam uns pelos outros. E depois um grupinho ainda mais pequenino, do qual eu fazia parte, e também nos puxávamos muito uns pelos outros, que era eu, o Branco, o Bernardo e o Rafa. Team Japan. Team Japan, exatamente. Dentro do WP Clássico, nós os 4 éramos os mais putos, digamos assim, e estávamos ali a puxar uns pelos outros, e era qualquer coisa, éramos quase irmãos ali dentro. Eu acho curioso que as tuas primeiras memórias nunca são acerca de coisas que aconteceram no show, são as experiências que aconteceram à volta deles. A Fonte da Telha, por exemplo. É curioso porque no mundo do wrestling, e só quem realmente está lá dentro sabe, é uma coisa que é tão... É estranho como tu passas tanto tempo a fazer uma coisa tão especial com determinadas pessoas, que esses momentos se valem mais do que propriamente um combate que tenhas, ou uma reação de um público, ou o que seja, porque isso é que são as verdadeiras memórias que guardas na tua vida para o futuro. Acho isso curioso. Assim, eu comecei com muitas derrotas, também não tenho assim um grande momento do WP Clássico do qual me possa lembrar... para sempre, mas sim, acho que acima de tudo, eu também me lembro de alguns momentos com o público, tenho alguns momentos que me lembro, mas acho que acima de tudo é a experiência e o convívio com as outras pessoas que ficam para a memória e que guardas para sempre. Quais é que sentes que são as principais diferenças ou semelhanças entre esse WP e o WP que está a acontecer hoje em dia, e dos shows que estão a ter agora? Diferenças, na altura do WP estava com a academia cheia, muita gente, era o boom do wrestling em Portugal, toda a gente conhecia a modalidade e acompanhava, e a geração era feita por lutadores se calhar um bocadinho mais velhos, se calhar com outra pedalada já para a modalidade. Hoje em dia estamos a construir uma geração nova, na qual eu já sou visto se calhar como um veterano, um verdadeiro veterano sem aspas. Sim, pois, só há um veterano, que é o Marcos Vitória. E é estranho de sentir-me assim, porque parece que ainda no outro dia era um puto a entrar na academia e a receber os ensinamentos de toda a gente, e hoje em dia já tenho que estar ali no treino com outra mentalidade e com outra postura. É estranho estar do outro lado agora. Mas eu acredito que daqui a um ano, se nós continuarmos com shows regulares e com o pessoal a aparecer na academia, e podemos dizer que este ano já tem aparecido bastante gente nova, eu acredito que consigamos dar a volta por cima e criar aqui uma nova geração de WP tão boa ou quase tão boa como a do WP Clássico. Força, Guilherme. Já agora, ia perguntar se para ti, sendo que estes shows têm eu acho que têm uma qualidade diferente, pronto, tu tens um grande show à frente, uma luta por um título, como é que tu imaginas um reinado do Salvador, e como é que achas que isso vai mudar os shows do WP no futuro? Como é que eu imagino o reinado de Salvador e o que é que isso vai mudar nos WPs futuros? É complicado dizer, porque eu nem me imaginava a ser face há umas semanas atrás, nem me imaginava,
e agora estar a imaginar um reinado como face, como campeão, e o que é que isso vai influenciar nos WPs seguintes é muito complicado dizer, Guilherme. Eu ainda estou a acordar um bocadinho do que aconteceu na Batalha de 2000. E pronto, espero acordar a tempo do combate do Bemer. Sim, a minha dúvida aqui, por exemplo, quando tu dizes não me imaginava como face, isso é tanto, acho que é tanto um misto da reação do público, que acho que foi muito calorosa, não é? Tiveste super pai e não esperava. O público estava muito do lado, mas eu acho que também há um lado pessoal, sinto eu, de se calhar tu tinhas uma atitude diferente antes, de tentar preservar, de tentar ser mais calculista, e o Bemer acho que espicaçou uma chama em ti, com aquele início do show em que ele te chamou, não é? E fez-te call out de certa maneira, mas tu sentes isso, isto é a minha perspectiva, tu sentes isso dentro de ti, sentes que houve uma mudança? Uma mudança só em termos de personagem, também em termos de pessoa. Em termos da tua atitude. É que, como o Bemer disse, eu ouvi o podcast do Bemer da semana passada, ele disse que no WP nós criamos personagens muito à base das pessoas que nós somos e basicamente é elevar ao máximo a nossa personalidade. E quando me atribuíram a personagem do blogger e do Totó da Net, entre aspas, há 7 anos atrás, eu era esse Salvador, só que a personagem era esse Salvador com o volume no máximo. Obviamente que ao longo dos anos as coisas foram mudando, mas eu acho que ainda continuo a ser esse Salvador em muito daquilo que eu faço. E agora estarem-me a pedir um papel diferente para o qual não estou habituado a desempenhar, colocou-me bastante nervoso e numa área que eu não estava habituado a pisar. Basicamente puseram numa zona, tive que sair da minha zona de conforto e ser um outro Salvador. Agora, se eu já sou esse Salvador, se sinto que esse é o Salvador atual, sinceramente, a nível do wrestling acho que não. Acho que ainda continua a ser aquele Totó da Net que gosta de espicaçar nos comentários, gosta de mandar os outros abaixo. Mas isso eu acho que serei sempre. Mas achas que é verdade que os heels divertem-se mais? Eu sempre fui heel em toda a minha vida, portanto eu não estou habituado a ser face, confesso. E sinceramente eu divirto-me mais em ser heel, porque ao seres heel tu desempenhas um papel diferente no combate e tens funções diferentes e responsabilidades diferentes. Eu divertia-me mais em ser heel. Mas vamos ver como é que agora vão correr as coisas como face. Se calhar vou ter uma surpresa e vou acabar por gostar. Sabes o que é que isto me cheira, Guilherme? Cheira-me a Swerve. Então. Epá. Cheira-me a Swerve. Ui. Nunca se sabe, não é? Com o malheiro. Ok, então eu estava a pensar, enquanto estavas a dizer, a falar sobre os desafios de ser face. Ser face foi uma decisão tua ou foi o que o WP precisava e lançou-te o desafio e tu disseste, vamos lá a isto? O WP, vocês têm, como lutadores, têm um input criativo grande ou fazem aquilo que todos os lutadores devem fazer, que é receber e fazer aquilo que a companhia pede, porque as pessoas que estão à frente da companhia é que têm a noção geral daquilo que são os planos? Querem. Basicamente, eu não gosto de me meter muito no booking, não sou responsável por isso, portanto não gosto de me meter muito nisso, mas basicamente foi o booker do WP que me disse, olha, tu vais fazer um face turn, não precisa de ser já, vais fazendo com o tempo, uma coisa devagarinho. Olha, mas acabou por ser muito rápido. Por ser muito rápido, aconteceu logo no primeiro show. Pronto, olha, não sei se foi culpa minha ou foi culpa do Bemer pela frase que ele pronunciou logo na primeira promo do show, não sei. E aconteceu. Agora, o que é que eu faço para a minha personagem? Basicamente dou-me uma linha orientadora e eu desenvolvo com base nisso. Por acaso no WP não somos muito, pelo menos o Booker da WP atual não é muito rígido nesse aspecto. Ele dá-nos mais ou menos uns traços que nós devemos seguir e depois tentarmos ser nós próprios o mais aproximado do que ele pretende possível. Porque eu acho que se formos para o ringue tentarmos ser uma coisa que não somos, vai correr mal.
Portanto, é tentar sermos nós próprios com um bocadinho daquilo que o Booker nos pede para ser. E aquilo que estavas a falar em relação pronto, em relação ao WP antigamente, não é? Em que era um boom, havia muita gente. Tu obviamente continuas a fazer parte da Academia WP e dos treinos. Tu sentes que, por exemplo, que a atitude é diferente agora? Agora que há shows outra vez, por assim dizer? É assim, eu acho que o facto de haver shows regulares acaba por motivar muitas pessoas a ir aos treinos e a melhorar e a querer evoluir para depois apresentar nos shows aquilo que aprendeu. Portanto, eu acho que a atitude nestas semanas vai ser sempre diferente desde que nós continuemos a ter shows com regularidade. E eu acho isso positivo. Agora, é importante também não termos demasiados shows de modo a que o tempo na academia seja mais de preparação para os shows do que para o treino em si. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio e uma separação de que uma coisa é a academia, outra coisa é o show e a preparação para o show. Pois, se nós virmos como uma espécie dentro da metáfora da educação, não é? Se nós virmos um show como uma espécie de um teste, de um exame, depois pode haver aquele efeito perverso que também existe nas escolas, que é as pessoas estudam para o teste e não para aprender, não é? E depois porque tens pessoas em vários níveis de aprendizagem. Há quem há quem já lá esteja há vários anos e que se calhar basta lá ir 1 ou 2 treinos por mês só para se manter em forma e atualizado no que vai fazer no show, e tens outras pessoas que começaram agora ou começaram há poucos meses e que têm que lá ir e aprender ainda muita coisa que é básica e que não podem todas as semanas estar a levar com treinos de preparação para o show, porque senão acabam por não aprender o básico e não passar esse nível. Faz todo sentido. Isto no que diz respeito, sobretudo, à questão da Batalha 2000, porque como é uma Battle Royale, há muita coisa para decorar, muita coisa para saber. Quem é que entra em cada posição, o que é que faz, o que é que não faz. Isto já aqui quem foi à parte e tudo, já estou aqui a falar se calhar demais. Mas é um bocado isso. Há combates que têm que ser muito bem preparados e depois acaba por a academia sofrer um bocadinho com isso. Portanto, é importante encontrar esse equilíbrio. É preciso encontrar exatamente o equilíbrio para isso. O teu combate com o Bemer é daqui a 2 semanas. O que é que te passa, a menos disso até, o que é que te passa pela cabeça agora? De que forma é que te estás a preparar? Achas que sentes a pressão de ser o combate mais importante da tua carreira, ou é simplesmente mais um combate com um grande amigo que vais ter e vão divertir-se para o ringue? As duas coisas. Por um lado, acho que é sem dúvida o combate mais importante da minha carreira até agora. A terceira oportunidade que tenho para lutar pelo título. Dizem que é a terceira vez, quem sabe. Por outra, o Bemer para mim é a referência do wrestling a nível nacional. Acho que sempre será, pelo menos nos próximos anos. E poder partilhar o ringue com ele, poder dar ao público um combate espetacular, para mim não tem valor. Eu adorei combater com ele nas outras 2 vezes. Acho que tivemos lá momentos que vão ficar sem dúvida para a história. Por exemplo, aquele Superplex Bemer Bomb, aquilo foi qualquer coisa que já passaram tantos anos e mesmo assim ainda se fala disso. O Cougar ainda pensava que isso ia acontecer na Batalha de 2000. Portanto, portanto é as duas coisas. Tenho a pressão de ser um combate muito importante e do outro lado tenho aquele sentimento de é mais um combate com um grande amigo. E tu como performer sentes, quer dizer, podes não ter ou podes ser mas quais é que sentes que são as tuas influências? Quais é que são os wrestlers que tu gostas de ver e que te inspiram e que gostas de emular até certo ponto? Eu na altura inspirava-me muito no Randy Orton, na altura em que comecei a treinar. Certo. Randy Orton, The Miz, um bocadinho de CM Punk, era um bocado por aí. E desde então acho que quase nada mudou, sejamos sinceros. Continuo a tê-los como inspiração e não sei se por causa disso acabei por não evoluir muito e estagnar-me um bocadinho em termos técnicos dentro do ringue, mas
mas são lutadores que eu gosto, que eu acompanhava bastante na altura. Por acaso tem piada mencionares o Miz, porque ele tem tido muita atenção agora por causa mais pelos seus segmentos no Talking Smack do que propriamente no SmackDown, mas que ele é muito mal visto por certos segmentos do Isaac, não é? E tê-lo como inspiração. Pronto, gostava de saber um bocadinho mais sobre isso. Pois, é assim, eu por acaso concordo com o The Miz naquela promo que ele fez, naquela polémica Talking Smack. O Isaac, a comunidade do Wrestling Online, está muito, muito ligada às indies e aos lutadores que vêm das indies, e o The Miz não é um desses casos. Mas eu concordo com ele quando ele diz que a malta das indies arrisca-se demasiado e faz coisas no ringue se calhar que não devia fazer, porque ou não vale a pena ou porque acaba por contrair lesões desnecessárias, etc. E o The Miz acaba por não fazer isso, não arrisca demasiado dentro do ringue, faz coisas se calhar até um bocadinho repetitivas de combate para combate, mas a verdade é que ele cumpre no ringue. Nós não podemos dizer que o The Miz seja um mau lutador. Eu acho que ele até é um bom lutador para o papel que desempenha na WWE. E lembre-se que ele já foi campeão da WWE e já ganhou na WrestleMania. Eu acho que o The Miz é um ótimo lutador para a WWE. Ele não precisa de se arriscar muito, não precisa de fazer grandes acrobacias, não precisa de ser como aqueles indie wrestlers que fazem tudo e mais uma coisa dentro do ringue. Mas do outro verso da medalha, ele raramente está lesionado. Eu não me lembro da última vez que ele se lesionou. E eu revejo-me um bocadinho com isso, que é, eu também não me arrisco muito dentro do ringue, eu não faço assim coisas do outro mundo. Em termos técnicos, acho que há muitos lutadores bem melhores que eu em Portugal, mas também não me lembro da última vez que me lesionei ou da última vez que tive que parar por causa do wrestling. E se não te lembrares, pode ser um sintoma de um traumatismo craniano. Se calhar o problema é esse. Então, toda a gente se lembra daqueles 9 meses e meio que tiveste fora depois de teres caído de cabeça no combate contra o Pegas, menos tu, é isto? Não, mas agora, a verdade seja dita, também estamos em Portugal e se calhar não vale a pena arriscarmos tanto assim para um espetáculo para 60 ou 80 pessoas. E a Batalha dos 1000 é um exemplo disso mesmo. Nós não arriscámos muito. Eu não me lembro dali de nenhum spot que tenha sido oh my god, alguém se magoou, e o público se dá satisfeito na mesma. Portanto, e é verdade, eu acho que eu posso dizer que, pronto, da perspectiva de quem esteve no público e que gostou muito da Batalha dos 1000, eu não vi nenhum spot que eu tenha ficado assim, quer dizer, este gajo, pronto, magoou-se mesmo, ou isto foi perigoso, ou, quer dizer, e acho que é desnecessário, sinceramente, porque nós estamos lá, a maior parte para ver wrestling, nós sabemos o que é o wrestling. Nós gostamos de ver histórias contadas, nós gostamos de ver a técnica das pessoas. Impressiona-me muito mais um chop dado às vezes por aqueles strikes do Rafa, impressionam-me muito mais do que se calhar 20 mil cambalhotas e uma queda de cabeça fora do ringue, não é? É que há muitos lutadores que arriscam demasiado e se calhar fazem uns dives cá para fora malucos ou uns springboards assim do outro mundo, mas depois se calhar vai haver um dia que vai haver uma notícia que o lutador vai ficar 6 meses, 9 meses, 1 ano de fora por causa dessa manobra. Sim, quando não é algo pior, não é? Portanto, exato, quando não é algo pior. Eu nem queria chegar a tanto. Sim. Mas sim. Portanto, eu acho que desde que consigamos entreter o público e tornar o espetáculo interessante, eu acho que não vale a pena arriscarmos o nosso corpo de uma forma desnecessária. Pronto, quem me dera que o Daniel Bryan tivesse ouvido isso. Se calhar se ele não tivesse ouvido, não tinha chegado onde chegou. Se ele tivesse ouvido, aliás, não tinha chegado onde chegou. Também é verdade. Eu acho que é um trade-off muito difícil, especialmente quando... também a WWE se calhar é um meio um bocado diferente, no sentido em que é visto como sendo a terra dos gigantes, e então quando tu vens de outra matriz, não é? E tens outras limitações do ponto de vista da gestão, que vê um certo teto para ti, sentes que tens que provar qualquer coisa, e sentes que tens que ser mais maluco, não é, que os outros, e pronto, também do Daniel Bryan, ele era praticamente obrigado a sobressair dentro do ringue se queria conviver num ringue com um gajo com o dobro do seu tamanho. Exato, e o que eu acho... Eu aí percebo. Mas depois, se formos a ver, o que é que o fez quase sobressair mais? Certo? Obviamente que ele é um dos melhores wrestlers técnicos
do wrestling, isso não é isso que está a ser posto em questão. Mas se formos a ver uma coisa tão simples como o Yes Chant, vale mais do que 10 mil suicide dives, não é? Suicide dives, quer dizer, vais às Indies e tu quase todos os matches tens um suicide dive. E até na WWE hoje em dia, é ridículo. Mas alguma coisa com a simplicidade e a eficácia de um Yes Chant, olha, é marketing, não é, Luís? Diz-me tu. Sim, o Daniel Bryan já se reformou se calhar há uns 2 anos e o Yes Chant continua lá. Pá, mesmo quando ele não está presente no show, o público continua com o Yes Chant, portanto. Nunca ninguém vendeu t-shirts à volta de um golpe. Deixemos isto em mente. O Brito. Viste a pontapé na saída da boca? Ei! Se é a volta de um podcast, o próprio golpe já já não existe. 2 já mudou o nome. Mesmo se fosse. Eu não faço um super kick num combate provavelmente há 1 ano e tal. Ok. Espero não ter feito na segunda-feira, porque senão ficava muito estranho. O Brito, o Salvador que viu no último show do WP, e também te avisou para pôs o queixo ao peito quando estiveres a falar com o Ember Bomb, que é para não teres dramatismo crianos. Ele de certeza que está a ouvir, porque ele é um fã assíduo do PCB. Eu sei porque pago-lhe. Tens alguma coisa que lhe queres dizer? Pá, agradeço o conselho dele. Eu por acaso não lhe vou aconselhar pôr o queixo ao peito, porque num log-off ele bate mesmo com o queixo no chão, portanto não vale a pena pôr o queixo ao peito. E sim, dizer-lhe que no dia 27 de novembro vai lá estar o Salvador da Batalha dos 1000. Portanto, um Salvador confiante na luta pelo título. Uma última pergunta em relação a isto. Tu agora que és face, já podemos mudar o teu nome, o nome do teu golpe final, aliás, para logout, como devia ser? Não, acho que vai continuar logo off. Agora, isso vai até ao fim. A minha pseudo-OCD fica um nervosinho dentro do estômago cada vez que penso. Logoff também existe, Só que logoff também existe. O que é que significa logoff? Qual é que é a diferença entre isso e um logout? Tipo, quando tu desligas o computador, estás a fazer logoff. Exato. Sim, mas quando estás a sair de um site, geralmente é logout. Logout é sair, logoff é desligar. E no fundo, logoff aplica-se mais, né? Uma pessoa, eu estou a desligar o meu adversário. Pois, eu sou. Estás ali a carregar no botãozinho dele. Eu sou. Então, um hard reset. Sim, no fundo, o logoff devia ser um spike e não um TKO. Sim. Vais desformatar o Hammer também. Epá, sabes que isso. Vais apagar-lhe o servidor. Epá, isso, há um conjunto de piadas e de nomes para moves relacionados com a internet enorme. Eu acho que já fiz uma lista disso e tudo. Pois, o que não falta é jargão, não é? Epá, não sei onde é que está essa. Não sei onde é que está essa lista, mas vais ter de vir ao PCB um dia destes falar sobre isso. Epá, mas eu até te digo já assim uns exemplos. É que não é difícil pegar num golpe qualquer e dizer, olha, este agora chama-se download, este chama-se upload, este chama-se post, este chama-se snap, este chama-se WordPress. Epá, é tão fácil. Este é o bold. Não, olha, um WordPress slam, não é? Faz sentido. WordPress slam, já isto. Epá, é fácil mesmo, é fácil. É só pegar em coisas relacionadas com a internet. Podes ter um Facebook Buster. Ai, tão bom. Tão bom. Já compraste uma t-shirt do PCB ou não? Ainda não, pá. Ainda não. Olha, despasta, tens. Já compraste uma do Wrestling PC ou não? Já! Já? Já. Eu não lembro de ter enviado isso para a Inglaterra. É porque eu comprei, mas está reservada, que é para não estás a gastar dinheiro com envios. Depois, quando for a Portugal, a gente trata disso. Tá bem, troca. Mas eu agora que tenho dinheiro, já posso comprar t-shirts e cenas. Eu até já compro merchandise lutadores, vê lá. Já não espero que seja o Eurosport a dar-me. Já é diferente. Até porque já não trabalho lá. Bom, tu tens de ir, não é? A não sei que queiras que insistas muito para eu falar do Survivor Series. Nós ainda temos de ir ao Survivor Series. Diz-me só se queres ficar nos próximos 15, 20 minutos ou não. Eu vou-te ser sincero, eu não tenho visto o Raw nas últimas semanas. Eu sei mais ou menos os combates que vão acontecer no Survivor Series. Isto é aquele lado em que as pessoas dizem assim: como é que o gajo tem um site de wrestling, mas não tem visto o Raw no SmackDown? Ele está concentrado nos treinos, pá. Ele tem um site de wrestling e nada. A verdade é que eu vejo.
eu publico os resultados, vejo aquilo assim mais ou menos por alto e siga. Não tenho perdido muito tempo a ver os shows, efetivamente. Pá, quanto ao Survivor Series, aquilo vai ser um bocadinho tudo à molhada, não é? É os combates de Survivor Series. No fim, lá vai ficar 1 ou 2 lutadores no fim. Provavelmente o Raw vai levar a melhor sobre o SmackDown. Quanto ao Lesnar e o Goldberg, deve ganhar o Lesnar. Pronto, está feito. A minha previsão vai ser. Achas que vai ser o Roman? O Roman é que vai ser o Soul Survivor do Raw? Provavelmente. Podemos ter os 30 segundos do Salvador em todos os PCBs, em que ele assim muito rapidamente diz: opá, olha, vai ser isto e isto. Obrigado, boa noite. Mas é que vai ser. É que vai ser mesmo assim. Eu sempre que vou aos hangouts com o Basílio, eles põem-se lá sempre com grandes sonhos para o que vai acontecer nos pay-per-views. Epá, pés na terra, vamos lá ver as coisas como elas são. Isto vai ser assim. E estatisticamente, tem corrido bem? Olha, por acaso, estatisticamente até tem corrido bastante bem, digo-te já. Hás de perguntar ao Basílio, perguntar ao Basílio se eu não acerto em quase todas as minhas previsões. Ele vai dizer que sim. Eu pago-lhe pelo dizer que sim. Não, mas é verdade. Tu, no fundo, se eles começam com muitas teorias, tu estás a dizer: espera aí que já te respondo, deixa-me só ver aqui o Rock, ainda não acabei de ver, durante o Battle Royale. Mas começam assim, e era fixe que não sei quantos regressasse e coisa, e depois acontece isto e este gajo perde o título. Eu digo, não. Ele mantém o título e vai ficar tudo na mesma. E depois vais a ver o pay-per-view e é isso mesmo que acontece. É isso, tens razão. Salvador, muito obrigado por teres vindo ao Pontapé na Boca. Sempre um prazer falar contigo. Ora essa. Obrigado eu. O próximo espetáculo do Wrestling Portugal é 27 de novembro. Podem reservar os vossos bilhetes em wrestling.pt/batalha. O link ainda é o mesmo do primeiro show, não é? Exatamente. E se forem então a wrestling.pt/batalha e reservarem os vossos bilhetes, habilitam-se a um sorteio de uma t-shirt do Wrestling Portugal. Se comprarem no dia apenas, se forem walk-offs e chegarem à porta e comprarem, não podem fazer parte deste sorteio. Portanto, planeiem com antecedência e reservem o vosso bilhete. Por reservarem, não quer dizer que tenham de pagar na altura da reserva, não é? Pagam depois à entrada, certo? Sim, pagam a entrada. Portanto, o reservar é apenas para nós termos uma ideia de quanto público é que vamos ter, reservarmos umas cadeirinhas para vocês e ficarem habilitados ao sorteio da t-shirt. Pronto, se não quiserem reservar, aparecem lá no dia, pagam no dia, entram na altura e é isto. 27 de novembro, diz. Exato, 27 de novembro, era isso mesmo. 27 de novembro, 3 da tarde, Centro JK de Caluz. Os bilhetes são apenas 5€ e vocês só têm ouvido coisas boas acerca da Batalha dos 1000, do primeiro show deste ano do Wrestling Portugal. Com certeza que esse vai ser muito bom também. Bember contra Salvador no combate principal. Já está anunciado Rafa contra Bernardo Barreiros, em que o vencedor se torna candidato principal ao título do Wrestling Portugal. São 2 combates que valem mais do que esses 5€, portanto é uma tarde muito bem passada com wrestling. E tendo em conta que a WWE não vem cá, tendo em conta que o wrestling em Portugal está simplesmente pelas nossas mãos, é uma boa oportunidade para poderem ver wrestling ao vivo. E como o Guilherme vos pode dizer, ver wrestling ao vivo é completamente diferente de o ver na televisão, é muito mais fixe. Eu posso dizer que ver wrestling ao vivo é completamente diferente de o ver na televisão, é muito mais fixe. Exato, eu sabia, eu tenho premonições. Salvador, muito obrigado, beijinhos e até à próxima. Pronto. Okay. Era para me despedir ou estava bom? Eu acho que estava bom. O que é NWO, os DX, o John Cena e o PCB têm em comum? Merchandising. Visita a loja do Pontapé no Céu da Boca e ajuda-nos a cobrir os custos de produção do podcast. Vai a davidfrancisco.net/pontapé no Céu da Boca e tens todos os links na barra da direita. davidfrancisco.net/pontapé no Céu da Boca. Obrigado pelo teu apoio. Pontapé no Céu da Boca. No próximo domingo, a WWE apresenta o seu quarto maior pay-per-view do ano em termos de importância, acho que é isto. Se bem que, historicamente, é o segundo pay-per-view de wrestling mais antigo no mundo.
mas parece que nos últimos anos perdeu alguma força. Agora com a Network e com o facto de eles precisarem de muito conteúdo para conseguirem manter as subscrições, o Survivor Series parece ter tido um bocadinho mais importância. Eles continuaram com a ideia de Raw vs SmackDown, que apresentaram este ano e que basearam grande parte do Survivor Series nessa ideia. Uma ideia que, apesar de sempre dar combates interessantes, nunca deu bons números de pay-per-view. Não sei, acho que dá-me a ideia que foi o último bom Survivor Series em termos de stakes. Não é verdade, houve o do Ziggler com a Authority, mas pronto, como a WWE nunca esteve acima de tentar voltar a Glory Days, não é? Portanto, o que eu quero dizer com isto é que não dava buy rates nos pay-per-views, as pessoas não compravam o pay-per-view de forma especial por causa disso, nunca fez grande negócio. Mas era interessante, ia dizer, o que é que são buy rates numa época pós-pay-per-view? Nós agora estamos na época da Network. Como é que se mede sucesso, não é? É através dos números de subscritores ao fim de não sei quanto tempo, mas não é, o pay-per-view por si não é a coisa que dá o limite, eu percebo o que queres dizer. A diferença é que com os outros SmackDown vs Raw e os SmackDown vs Raw atuais de combates Survivor Series é que nos outros havia realmente equipa contra equipa e a ideia das marcas lutarem entre si para ver qual é que é a marca mais relevante e a melhor. Neste Survivor Series, aquilo que conta e as coisas mais importantes é o facto das equipas não se darem bem entre si. Mais ou menos, porque eu tenho pena que nos combates principais, especialmente nos tradicionais Survivor Series, não haja realmente stakes presos, não é? Tipo, a ideia de imagina, se formos fazer uma troca eu tenho prioridade, ou eu posso escolher primeiro, ou coisa assim do género. No entanto, em 2 combates por títulos, vais ter stakes e sérios, de certa maneira, pelo menos para aquelas divisões, no título intercontinental e no título de Cruiserweight. Vamos começar por aí, depois vamos aos combates de equipas e acabamos no Lesnar contra Goldberg. Temos Sami Zayn contra Dolph Ziggler, título intercontinental em jogo. E temos Kalisto contra Brian Kendrick com o título Cruiserweight em jogo. Se não me engano, ainda não tenho certeza. O título Cruiserweight está em jogo nesse combate ou é só a divisão? Não só o título, como a divisão inteira. Portanto, se o Kalisto ganhar, não só ele se torna campeão Cruiserweight, como a divisão algo Cruiserweight que eu sugeri, David, algo que eu sugeri no meu Fantasy Booking. Quer dizer que o Kalisto era um dos campeões da minha lista. É ele e o Chad Gable, mas já lá vamos. Estes 2 combates, acho que é relevante falarmos sobre os 2 ao mesmo tempo, na medida em que é provável que, se o Kalisto vencer, o título intercontinental passe para o Raw para ter um bocadinho de equilíbrio de títulos, ou não, se calhar não faz sentido ter os 2 títulos secundários Pois, há essa dúvida, que é a questão, por exemplo, por um lado faria sentido, não é? Troca por troca, sai um título do Raw para o SmackDown. No entanto, não esqueças que o Raw tem 3 horas, não é? Tem uma hora a mais. A dúvida é, faz sentido haver dois títulos intermédios no Raw? Faz sentido haver Estados Unidos e Intercontinental? Parece-me que o mais normal seria esses títulos eventualmente serem unificados. No entanto, se tiveres um campeão tipo o Sami Zayn contra o Roman Reigns, não estou muito bem a ver como é que eles vão unificar esses títulos, mas pronto. Eu prefiro ter, sobre essa questão, eu prefiro ter o título intercontinental dos Estados Unidos no Raw e ter o título Cruiserweight como título secundário no SmackDown. Prefiro ter essa situação do que ter uma situação em que não há... Exato, tens ou seja, mas o título Cruiserweight a ser o terceiro do SmackDown, a ter menos importância. Mas, por exemplo, se tu tirares, por um lado pode ser uma oportunidade importante para as estrelas, mas se tu tirares o título intercontinental, o que é que o Baron Corbin, Apollo Crews, Miz, de Dolph Ziggler e afins desta vida vão fazer na SmackDown? Manda metade dessa gente para o Raw? Era o que eu faria. Então, quer dizer, então não tens... Como é que tu constróis estrelas para o main event na SmackDown, assim? Guardas umas quantas que queres ter ali, mas depois mandas o resto para o Raw. Ou então não, então tens feuds por feud em que não existe realmente um título e fazes com que os lutadores estejam um bocadinho mais no mapa do título o título Cruiserweight. Desculpa, o título mundial. Eu vou só aqui armar-me em
prognosticador da internet e dizer que parece-me que esta troca é mais do que provável, por uma razão completamente exterior à história, que é, vai haver um programa chamado 205 Live na Network, e que vai ser às terças-feiras. Certo. Ou seja, depois de SmackDown. Ou seja, se as pessoas já lá estão na terça-feira, grava-se mais uma horinha para um programa e pronto. Concordo. Portanto, parece-me que já está decidido que os Cruiserweights vêm para a SmackDown. O que eu acho que faz muito mais sentido do que estarem no Raw neste momento. Mas não revela uma falta de planeamento e de a longo prazo da WWE, em que os metem no Raw e menos de 2 meses, ou lá quanto tempo é que passou, já voltam para o SmackDown? Não, para mim, por acaso, já estive a pensar nisso, e eu acho que a razão porque eles foram para o Raw foi para lhes dar atenção mainstream, porque o Raw tem, em teoria, mais audiências que o SmackDown. Foi para lhes dar mais atenção mainstream, dar mais protagonismo, e agora que o público geral da WWE conhece os Cruiserweights, aqueles que gostaram, podem vê-los no SmackDown. Enquanto não estão, porque se calhar os Cruiserweights não são o conteúdo que o fã típico do Raw quer, enquanto que se calhar são mais próximos do que o fã de SmackDown quererá. Eu espero só que as cordas roxas fiquem no Raw. Eu tenho uma cruzada contra isso que espero que, porque não me lixem. Duvido que eles abandonem isso, mas atenção, eu acho que isto vai fazer bem à divisão de Cruiserweights e vai fazer bem ao SmackDown, que tem um plantel bastante fino. E estás a adicionar pelo menos 8 lutadores logo, a injetar pelo menos 8 lutadores dentro do SmackDown e a tornar aquilo, embora vivam numa divisão um bocado à parte, mas ao menos o SmackDown fica um programa mais cheio. Este imbróglio do título dos Estados Unidos e título de Intercontinental, ambos no Raw, é que ou funciona numa lógica como funcionava antes do brand split, não é? Em que, coexistem, não é? E têm storylines diferentes e são, se calhar um deles é mais para workers, um deles é mais para estrelas de futuro, ou o que for, não sei. Pronto, a ver, vamos, não é? Veremos o que sucede em relação a esses títulos. A ver, vamos, como dizes e bem. Mas são um bocado as minhas previsões, será por aí. E pode ser que o Sami Zayn tenha um título e isso lhe dê um pouco de importância que ele também necessita. Quem me dera, David. Essa é a única coisa que me põe em dúvida, é que isso implicaria o Sami Zayn ganhar um combate. Portanto, achas que isso não vai acontecer? Não sei, da maneira como o Booker, não sei. Veremos o que se passa. Temos também os títulos, os combates de Survivor Series, em que temos uma divisão de equipas, a divisão de mulheres e a divisão de homens, dos dois combates, e que terem equipas de 5 equipas ou singulares, e a combaterem uns contra os outros, e à exceção da Bayley e do Dean Ambrose, parece que as equipas estão mais interessadas em combater dentro de si do que combater a outra equipa e mostrar domínio da sua marca, o que me parece ser contraprodutivo. Não é aquilo que estamos a vender neste combate, é o facto de termos o Raw e o SmackDown a embaterem uns contra os outros? Sim, mas quando tu às vezes olhas para as equipas e elas parecem desequilibradas, tu pensas, ok, quem é que no SmackDown, dentro do kayfabe, conseguiria defrontar uma Nia Jax? Quem é que se tu olhares por exemplo, para o Raw, não é? Tu tens Seth Rollins, o Roman, o Braun Strowman, o Jericho e o Kevin Owens. E depois do outro lado, tens o Bray Wyatt, que nunca ganhou nada. Tens o Dean Ambrose, que foi campeão, mas está sempre a perder. O AJ Styles, é campeão, mas o título foi tornado secundário quando passou para a SmackDown. Tens o meu filho Shane, como diz o Emer, My Son Shane, que é essencial, por muito que eles queiram fazer-te acreditar que ele está ao nível do Undertaker e do Brock Lesnar, e por muito popular que ele seja, em termos de, na minha cabeça não é um lutador, é uma special attraction de certa maneira, mas não é um lutador. E depois tens o Randy Orton, que quer dizer, por muito histórico que seja e que tenha um ótimo historial no Survivor Series em particular, não me parece que esteja numa fase vencedora, estás a perceber, em termos de ser um main eventer a sério, uma ameaça. As equipas parecem-me desequilibradas. Pronto, e então como é que é uma maneira de
de fazer as equipas parecer desequilibradas, equilibradas, chateiam-se entre si. E nunca sabes quem é que vai atrair quem. Mas essa história é tão desinteressante. Não, e está super vista, E depois tens coisas como o Cesaro e o Sheamus, em que eles não gostam de ninguém em nenhum lado. Porquê? Porquê, Guilherme? Atenção, o Sheamus é que não gosta de ninguém. O Cesaro gosta e é gostado pelo menos pelos New Day e o Enzo e o Cass. Mas é assim, sinceramente, eu acho que nós já falámos disso de outra vez. Eu acho que a tradição que é a brand mais fraca sai por cima se vai manter. Portanto, o Raw ganha este. Neste caso não. Mas eu ia dizer, por exemplo, que acho que, por exemplo, entre os tags e as mulheres, portanto, vai um para cada lado, um ganha o Raw, um ganha o SmackDown, e depois o dos main eventers, o principal, com os campeões mundiais, é que vai decidir essencialmente quem é que ganha. Neste caso, eu acredito que SmackDown ganha Tag Team, Raw ganha as mulheres, e ganha SmackDown de alguma maneira o main event. Em quem é que tu punhas o destaque em cada um dos combates, em cada uma das equipas? Eu, por exemplo, o Chad Gable e o Jason Jordan deveriam vencer se calhar o combate do SmackDown para a sua equipa. Sim, acho que eles é que têm que sair por cima. Isto é uma boa oportunidade de trazeres para cima lutadores que não têm o destaque até agora, porque pronto, não estão envolvidos na história, como por exemplo teres a Bayley a ser parte-chave da vitória das mulheres no Raw. Não, por exemplo, o que eu faria era, sendo a Bayley uma espécie de John Cena em potência, não é? O que eu faria era ela ficar sozinha, por exemplo, com uma Charlotte ou com uma Nia Jax ou uma Hill, certo? Na sua própria equipa, ser abandonada, traída até, porque a Charlotte não está lá, pronto, não quer ser ela a perder, então vai-se embora, por exemplo, e a Bayley ficar sozinha contra o pessoal do SmackDown e ganhar. Acho que isso seria uma boa história. O Baron Corbin era para estar nesta equipa, na equipa dos homens do SmackDown, mas foi substituído pelo Shane McMahon. É tão estranho, acima de tudo, porque o Daniel Bryan, no mesmo programa em que substituiu o Baron Corbin pelo Shane McMahon, substituiu o Baron Corbin pelo Kane num combate de equipas antes. Não faz muito mais sentido ter o Kane do que o Shane McMahon, se quiseres que a tua equipa ganhe, para teres uma equipa forte. Mesmo, deixa o Daniel Bryan mal visto, a forma como isto aconteceu. Até faz mais sentido ter o Miz. Pois, é tão... simplesmente não está no pay-per-view neste momento. Pois, e para o Shane estar no combate tem de haver alguma razão. Se eles têm o Shane naquele combate simplesmente por uma questão de ter algum appeal, e ele não tem um papel-chave, não há uma razão em termos de história pela qual o Shane lá está, é um desperdício do uso do Shane no ringue. Não sei, porque, quer dizer, ele está no mesmo pay-per-view que o Brock, não é? Se esses são os planos a longo prazo, que eu continuo a achar péssimos. É ridículo. Mas se esses são os planos a longo prazo, se calhar esses são é o que eles querem, mas eu duvido que o Brock vá aparecer e custar o spot do Shane no combate, não é? Portanto, a dúvida mantém-se, que é, não faria mais sentido dar destaque a um Apollo Crews, ao Miz, ao Kane, ou até o Luke Harper, que são para criar ainda mais dúvidas sobre se os Wyatt serão, não é? Serão fiáveis, se poderão confiar neles. Acho que havia muitos caminhos que se podia ter seguido aqui, até inclusive aproveitar para trazer alguém do NXT, não sei quem, mas quer dizer, pronto, não sei, lá está. O problema dos part-timers é que estão sempre a tirar o spot a alguém, mas neste caso específico será um draw assim tão grande que justifique essa tirada do espaço, não sei. Veremos, se calhar há uma razão para ele estar no combate e tudo fará sentido. Tendo em conta o track record da WWE,
é capaz de não haver e fizeram simplesmente Sim, uma questão pois, de fazer. não saberemos o que é que acontece no Raw nem no aniversário do SmackDown, em que tens o Undertaker, e olha que o Undertaker teria sido uma opção muito mais interessante, nem me tinha lembrado. Mas pronto, não sei se queres fazer alguma previsão aqui, se achas que vai mudar alguma coisa até lá. Epá, duvido. É tantas mudanças, se calhar, mas por outro lado, se calhar até muda. Epá, não sei. Mas estou curioso, veremos. Vocês, quando estiverem a ouvir este PCB, já aconteceram o Raw, o último Raw antes do Survivor Series e o SmackDown 900 também já aconteceu. Nós estamos a gravar antes disso e estas são as previsões. Se calhar estamos a falar disto e tudo mudou nestes 2 programas e já nada faz sentido o que estamos aqui a dizer. Uma coisa que de certeza que não muda é Lesnar contra Goldberg. Vai ser o combate principal. Diz o Goldberg que é o último combate do Lesnar. É um combate que vai acontecer em Toronto, uma cidade que nunca gostou muito do Goldberg. Eles insistem em ter o Lesnar como o heel deste combate e o Goldberg como o face, apesar de ninguém querer ver o Lesnar como heel. Vai ser, eu disse na semana passada aqui com o Brito que eu posso não estar entusiasmado, mas estou muito curioso para ver o combate. E tu, Guilherme, achas que vai ser um encontro de, como é que se diz? Um acidente de aviação giro de se ver? Bem, vai ser uma segunda oportunidade interessante, não é? Porque eles da primeira vez tiveram um combate que nem foi assim tão mal quanto isso, considerando as capacidades dos 2 lutadores. O Brock Lesnar não era o Brock Lesnar que existe agora. O Goldberg provavelmente estava em melhor forma do que estará agora. Mas a verdade é que não tiveram grande hipótese, porque já estavam, o público virou-se contra eles e estavam completamente contra aquele combate, contra os dois, sentiam-se traídos e abandonados porque sabiam que os dois iam-se embora. Portanto as pessoas estavam muito pouco investidas naquele combate, exceto quase até pelo árbitro Stone Cold Steve Austin. Agora, a verdade é que existe uma oportunidade aqui de fazerem algo interessante. Se isto for o último e único combate do Goldberg na WWE, tem alguma pena, porque gostava que os part-timers fossem usados para fazer ascender algumas das estrelas que lá estão e dar-lhes credibilidade. A mesma coisa com o Brock Lesnar. Não me parece que haja grandes dúvidas que o Brock Lesnar vai ganhar, apenas porque número 1, se o Goldberg se vai embora, não me faz sentido ele ter um combate, vencer e ir-se embora e depois não haver nenhum payoff, não é? Para isso. Se o Brock Lesnar ganhar, faz sentido, e idealmente ele teria algum payoff, por exemplo, numa WrestleMania em que ele finalmente perderia para alguém que estivesse em ascensão. Por exemplo, sei lá, um Finn Balor, por exemplo, não sei, ou um Seth Rollins, ou um Kevin Owens, ou Roman Reigns, ou quem fosse. Completamente atropelado. É que nem queres pensar no facto do Roman Reigns poder ganhar esse combate. Podemos. Pois, não sei. Eu já vi esse combate, estás a perceber? Tipo, sem resolução, mas já vi esse combate, não me interessou particularmente. Nem a ti, nem ninguém. Bem, não sei, o fim pelo menos foi bem. Vamos falar da verdadeira Vamos falar da verdadeira estrela da WWE neste momento. O Jorge Vieira perguntou na página de Facebook aqui há uns tempos, e respondemos nesta edição. Sugeriu-nos, perguntou-nos o que é que nós achamos da inclusão de James Ellsworth no combate na main event scene do SmackDown. Que é mascote, exato. Ele desempenha o seu papel tão bem, é espetacular e espero que ele não vir heel ou não se arme em parvo. Acho que para mim a personagem que ele tem e aquilo que se está a fazer com ele é uma coisa que tem pouca vida, e acho que para mim a coisa ideal para ele terminar esta sua passagem pela WWE é ele fazer alguma coisa no combate dos homens que ajuda o Dean Ambrose a não ser eliminado. Se calhar nem precisa de estar envolvido diretamente no fim, mas poder fazer alguma coisa ou envolver-se de alguma forma em que, em vez de estragar tudo, que tem sido aquilo que ele tem estado a fazer nas últimas semanas, por causa dele tudo funciona bem, e no fim de contas as coisas ficam bem para a equipa do SmackDown, e é o grande momento apoteótico dele na WWE. Sim, será? eu acho que ele tem sido bem usado, acho que ele tem sido uma boa fonte de entretenimento. Acho que é não estragar, não é? Não tentar inventar a roda.
que já está inventada. Exatamente. O Survivor Series é então no próximo domingo e nós estaremos aqui na próxima semana para fazer a revisão. Digam-nos o que é que acham do Survivor Series, o que é que estão à espera, qual é que é o combate que mais querem ver em facebook.com/pontapé no céu da boca. O que é que fazes dia 27 de novembro? No passado, o campeão derrotou o candidato 2 vezes. Dia 27 de novembro, velho. Mas o candidato está melhor do que nunca. Só peço uma coisa, traz esse Salvador. Dia 27 de novembro. 27 de novembro, 3 da tarde, Centro Shotokai de Queluz. Pemer contra Salvador. 3. E vocês, o que é que fazem dia 27 de novembro? Pontapé no céu da boca. E aqui está mais uma edição do Pontapé no céu da boca. Foi bom, não foi? Gostastes? Gostei. Tivemos uma entrevista muito interessante com o Luís Salvador, a primeira participação dele no Pontapé no céu da boca. Potencialmente haverá mais, seja deles até de outras pessoas no WP e ouvidas no Wrestling Nacional e não só. Estaremos cá para trazer convidados porque acho que é interessante fazermos isso de vez em quando e trazê-los ao Pontapé no céu da boca. Não que eu não goste de ti, eu gosto muito de ti, Guilherme, até porque, como já percebeste, eu não consigo fazer isto sem ti. Será sempre uma cena a 3, eu nunca te trocaria por outra pessoa, a não ser que estejas tipo sem voz e me dês autorização. Sim, ou a feudar. Sim. Onde esteja num training camp do UFC, que decidi que vou deixar de comentar e cumprir o meu sonho de ser um lutador a sério. És tu que vais deitar abaixo o Conor McGregor. Tão bom. Conor McGregor. Ai, Jesus. Good stuff. Guilherme, o que é que tens aí a acontecer nos próximos tempos? Por agora, mais do mesmo. Vejam o offline RTP Play se ainda não viram. Comprem a Jankenpon, leiam a primeira parte da Nidra se ainda não leram. E sigam o sexo gratuito. Mudanças em breve, se calhar no meu Twitter, mas por agora @ sexo gratuito TWEETO. E podem lá continuar a ouvir-me opinar sobre diversas coisas. Interessante. Eu estou, como sempre, em facebook.com/Fantastic David Francisco, @DavidFantastic_ e David Fantastic no Instagram e no YouTube. Gostava muito de ter o vosso like. Eu estou quase nos 1000 gostos na página de Facebook, portanto, se quiserem ajudar e fazer a festa por lá, estariam aqui no coração. Aqui, vocês não estão a ver, mas eu estou neste momento a apontar para a zona do meu mamilo esquerdo, assim para baixo, que é onde o coração está. Fica-vos isso na cabeça. Muito obrigado por terem ouvido esta edição do Pontapé no céu da boca. Estaremos de volta na próxima semana com a revisão do Survivor Series. Voltem connosco e sejam felizes durante esta semana. Pontapé no céu da boca.